O primeiro-ministro da Inglaterra foi derrubado pelo seu próprio governo. Keir Starmer foi derrubado pelo seu próprio governo. E isso diz muito para a África, diz muito para o mundo. O primeiro-ministro inglês foi encostado pelos seus próprios, estamos a falar de 400 e tal deputados de um parlamento com 625 ou 30 deputados, portanto, apesar dos partidos trabalhistas ser a maioria, sem influência da oposição, eles próprios derrubaram o seu próprio primeiro-ministro. Isso diz muito sobre nós, porque o poder das instituições são a razão pela qual alguns países funcionam e outros países não funcionam. Nós, quando olhamos para a Aliança do Sahel e nós veneramos, respeitamos aqueles que estão a tentar colocar o país em ordem e a autoproclamarem-se presidentes por 2, 3, 4, 5, 6 anos, vimos na RDC a Constituição a ser revista, estamos a olhar vários países onde a Constituição é revista para que o presidente permaneça. Estamos a falar de pessoas, uma só pessoa. No Ruanda o presidente está há 25 anos, na Rússia o presidente está há tantos anos, é uma só pessoa, isso não é instituição. Quando essa pessoa for embora, o país volta à bancarrota. Na Inglaterra, o Parlamento derrubou o primeiro-ministro por razões várias. O país está com dívidas altas, dívidas internas, dívidas externas, apesar da Inglaterra ter uma moeda muito forte, a Libra é uma moeda muito forte, ok? Mas problemas vários, até internos, políticos, fizeram com que os deputados dissessem, calma aí, se não o derrubarmos, ele vai derrubar o nosso partido. Veja, se nós não o tirarmos dali, ele vai derrubar o nosso partido do poder. Nós somos a maioria no Parlamento, estamos a governar esse país, e se nós não o tirarmos, o nosso partido vai cair. E infelizmente a Inglaterra já vem, não é? Que acompanha a política inglesa, sabe que a Inglaterra já vem nessas quedas de governo há uns 7 anos. Portanto, não é novidade. É só mais um que não conseguiu dar aos ingleses aquilo que eles buscam. Vários problemas, desde a imigração, aqui também onde está uma afetação direta à África, o tema da imigração, que segundo até o presidente Trump, né, fez uma provocação, né? Você não consegue lidar com o problema da imigração, não tens visão de longo prazo da imigração. Portanto, desde a dívida interna e externa, a questão da imigração, a pressão sobre serviços públicos / imigração, porque quando fala sobre os serviços públicos, energia, água, saúde, escolas, estão muito cheias, temos menos escolas e mais pessoas. De onde é que vêm essas pessoas? Se eles não estão a reproduzir-se, porque acham que a vida está muito cara, ter filho é muito caro, acham não, acreditam, e têm as suas razões, não é? Vamos aqui respeitar as escolhas das pessoas. De onde é que estão a vir essas crianças, essas pessoas? São os imigrantes. Imigrantes esses que, segundo os próprios ingleses, são o problema da Inglaterra hoje, desde a insegurança e não só. Assim como também está a acontecer na África do Sul, em Portugal, okay? Em França também, ok? E estamos aqui a falar também da questão ligada à demissão de altos cargos do governo, como por exemplo a questão do ministro da Defesa, que foi demitido há tempos e criou uma certa questão de estranheza e instabilidade no país. Como é que faz demitir o ministro da Defesa? Pensou diferente? Agiu diferente? Ou seja, uma demissão que não agradou os deputados se uniram e fizeram com que o presidente, sem precisar, não é, solicitar uma monção ou unção de censura ou de confiança, o primeiro-ministro foi encostado. Claro, ele caiu uma completa popularidade. Qual é o antônimo de popularidade? Impopularidade existe? A pessoa que está a perder popularidade, como se diz? Agora deu aqui uma branca que não consigo lembrar. O antônimo de popularidade, se faz favor. Põe aqui em comentários qual é o antônimo de popularidade. Não é cancelamento, não. Cancelamento é lá nas redes sociais. Quando você é muito popular, você perde popularidade. Qual é o antônimo? Agora aqui perdi-me aqui a palavra certa, e porque vou, durante os últimos tempos, fazendo aqui o tirocínio e exercício de gravar vídeos sem cortes, sem cortar, sem editar. Portanto, vou deixar que você me ajude a encontrar a palavra ou antônimo de popularidade. Ponto. O homem perdeu popularidade e vamos aqui claramente analisar este tema na afetação à África, para a Inglaterra e também na robustez da Europa. Até que ponto a Europa vai demonstrando sinais de fraqueza ou
ou de pujança quando primeiros-ministros são demitidos. Vimos em Portugal também primeiros-ministros demitir por um caso escandaloso, mas que depois foi justificado que de facto não é assim tão escandaloso, ok? Mas até que ponto isso significa para a hegemonia europeia e também como é que isso afeta claramente a África e a robustez americana e não só. Faz like, meu chefe, se faz favor, subscreva, partilha, compra os meus livros, ok? Estão disponíveis na Amazon, estão disponíveis no meu WhatsApp, dá-te o luxo de ler os livros do Joaquim. Depois desse vídeo aqui, entra na Amazon, estás na Europa, na Ásia, em África. Penso que em África, só a África do Sul é que tem Amazon. Outros países, pode pedir no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, eu mando livro para você. Se não estou conseguindo mandar os livros para a Rússia, por causa de bloqueios vários. Tenho 2 manos na Rússia, querem muitos meus livros, eu lamento imenso, questões geopolíticas não estão a permitir mandar os livros para lá, mas então logo eu tenho um brada que vai para lá, porque a empresa que eu conheci, que manda livros para a Rússia, muito caro, desculpa lá, não dá, muito caro. Nem eu te consigo cobrar o valor de envio, não posso, porque é muito caro. E, no entanto, leia os meus livros, estão disponíveis, você que pode ler, porque muitos não querem ler, mas não podem, porque estão em lugares distantes. Portanto, você que pode ler, estás em Angola, no Brasil, ou em Angola, estás na Europa, estás na América Latina, estás em África, aproveita, se faz favor. E anuncia a sua empresa aqui para ser vista por mais de 1.000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Quem não é visto, não vende. Família da Cerebros Comunidade, muito obrigado pelo vosso suporte, sois vós que patrocinais este canal. Membros do canal são 3, muito obrigado do fundo da minha mochila, você que patrocina esse canal. E claramente você que se inscreveu, que fez like, partilhou, também são os patrocinadores deste canal. Sem vocês, esse canal não existiria. Obrigado. Dito aqui os motivos pelos quais o primeiro-ministro inglês demitiu-se, e uma frase muito forte que ele disse: eu me demito em nome ou em defesa do meu país. Eu me demito em defesa do meu país. Ou seja, se vocês não me querem, porque vocês acreditam que eu não tenho mais nada para vos oferecer, e eu concordo com vocês, porque tentei e não consegui, vou me demitir, porque eu quero que esse país avance com alguém. Ele podia usar um instrumento legal e negar, sair e ficar ali. Eu penso que, não conheço a legislação inglesa, mas acredito eu que poderia existir aqui um artigo ou um outro que lhe pudesse ajudar a permanecer. Ou então uma moção de censura, uma moção de confiança, sei lá, alguma coisa que pudesse lhe ajudar a permanecer. Em nome do bem-estar, da defesa do meu país, eu me demito. Muito forte isso, muito profundo. Como é que isso tudo afeta a Europa, a América e a África? Primeiro, eu quero dizer, do ponto de vista positivo, a Europa está a dizer para o resto do mundo que nós temos uma política madura. Nós temos uma política madura. Porque nos últimos 10 anos, o país que não houve muito escândalo político, tipo eleições, fraudes, não só o país, a região é a Europa. Até na América, nós vimos aquele escândalo de corrupção, né? Por isso é que houve invasão ao Capitólio. Vimos no Brasil a invasão à Praça dos Poderes. Em África é uma praça já, todas as eleições já há problemas. Mas a Europa está a dizer que nós temos uma política madura, onde os líderes, os ministros, os deputados se demitem. Vontade própria, vontade dos seus. Se manigna, esse meu. Ponto de vista negativo. Vale aqui lembrarmos que quando os governos se demitem por questões de impopularidade, vou usar esse termo aqui se estiver certo, é um sinal de que a própria economia por si própria não está a funcionar. A economia por si própria não está a funcionar e ela está a precisar do governo para poder funcionar. Quando uma economia precisa do governo para poder funcionar, porque essa economia tem problemas. As economias funcionam e devem funcionar naturalmente. Muito mais a europeia, que já está madura. Em África ainda se entende que o governo deve colocar a mão pesada, mas na Europa e na América, que tem economias muito mais avançadas, quando há muitos problemas, serviços públicos, dívida, imigração, insegurança, é porque a economia não está a funcionar e precisa que o governo entre. Isso é um sinal de, um desgaste na economia inglesa. Para que lembrarmos que na Europa nós temos a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, a França, como grandes potências. Quando a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália começam a tossir, o resto da Europa claramente é um problema grave. Ponto. Para a África, vamos aqui lembrarmos que existem muitos países africanos, como a Serra Leoa,
que, ponto, tem uma dependência a nível de ajuda externa ainda da Inglaterra, e quando lá há crises políticas, a ajuda externa reduz. Vários países foram colonizados pela Inglaterra, o Ghana, a Nigéria, o Quênia. Em termos de imigração, pode haver um certo delay, porque a imigração é um dos problemas que fez com que a Inglaterra entrasse em crise, ok? Vamos ver alguns vistos a demorar um bocadinho mais. E alguns imigrantes a terem assim a coisa a fazer assim, porque podem colocar um primeiro-ministro completamente rígido às questões migratórias, que não poderá fechar o olho a ninguém. E tudo que tiver ilegal pode conhecer outro lugar, ou, não vou dizer Ruanda, porque Ruanda está ainda com problemas aqui, até em tribunais internacionais, por causa dos 300 e tal mil milhões de dólares, porque Ruanda devia receber imigrantes ilegais em inglês, que depois acabou por não acontecer, porque o governo também teve que cair. Okay? Mas a Inglaterra anda com coisa assim, poder enviar os imigrantes ilegais para algum país africano, anda com isso. O parlamento é que tem travado isso. E pode surgir um primeiro-ministro que, para resolver esse problema aqui, para ir reduzindo os problemas que o governo tem, matar já a questão da imigração. Calma aí, vamos aqui reduzir as críticas. Imigração é um dos problemas, né? Vamos aqui esquecer a nossa moralidade. Vamos dar à oposição aquilo que eles querem, mandar os imigrantes todos para fora. Pode acontecer com o próximo primeiro-ministro. Ponto. A África precisa tirar boas lições do que acontece no resto do mundo, maturidade política, a reforma é necessária. A Inglaterra está a mostrar isso, que mostrar o ministro, colocar o outro, mas mudar. Mudar significa reforma, ok? Você não pode ficar aí porque você acha que você não te querem no poder. Você tem que sair em nome do país, em nome da nação, ok? E as pessoas só saem quando não tem compromissos nenhum com a política. Quando a sua vida, longe da política, flui naturalmente. Se a minha vida fora da política não vai funcionar, então eu não vou sair. Por isso é que a lição aqui devia ser, calma aí, eu preciso começar a me descascar da minha vida privada, ligada à política, para que quando eu precisar sair, eu não tenha que dar 2 passos atrás e repensar, não, temos que rever a Constituição, porque há coisas minhas que não funcionam se eu não estiver aqui. A Inglaterra está a dizer que os políticos que estão lá, o primeiro-ministro, não têm vidas a depender da política. É isso mesmo, ponto. E essa é uma lição para nós. Muitos de nós, desde governador, administrador, diretor provincial, não conseguimos pedir demissão, porque a nossa vida depois da política está ligada à política. Então, se o meu colégio está ligado aqui, a minha loja está ligada aqui, a minha empresa... Então, como é que eu vou sair? Eu não vou sair, meu. Se eu sair, eu vou perder todos os meus negócios. Então, precisamos de ter negócio, ok, começa já a desmamá-los e a criar outras fontes de poder alimentar esse negócio, para depois, quando precisarem que saias, ou que o partido saia, não possas criar resistência. A África no seu todo precisa começar a focar em África mesmo, porque as instabilidades no resto do mundo, na Inglaterra, país que colonizou muitos países africanos, pode chegar em nós. Para que isso não aconteça, porque nós não vivamos em constante dependência de eventos externos, cada crise na Europa, para nós deve ser uma obrigatoriedade, podemos aqui olhar para nós. Quênia, por exemplo, que tem uma relação muito próxima à Inglaterra, precisa ver isso. A Serra Leoa, que é muito dependente, né? O Ghana, tem que olhar essas questões aqui, é como também Angola, né? Angola e Portugal. Portugal, se tiver a tossir bastante, Angola vai sentir. Precisamos ir nos reduzindo a dependência. Ok. A questão do valor das instituições, já falei no princípio desse vídeo. E temos aqui muitas lições. Portanto, essa demissão é positiva e negativa para a Inglaterra, é positiva e negativa para a Europa e também poderá ser positiva e negativa para a África, cada um a depender da perspectiva em que olha claramente essa crise na Inglaterra. E eu apresentei aqui algumas vantagens e desvantagens, espero ter contribuído para com este tema. Sem mais nada a acrescentar, faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que não precisa como sempre. Amém.